consegue, através de uma retórica, de uma oratória bem feita, né, fazer com que o povo passe para o lado dele. Toda vez que ali chegava alguém na cidade, ele conversava com essa pessoa, bajulava essa pessoa, com um coração de repente ardiloso, ele ia lá e convencia essa pessoa a passar para o lado dele. E assim ele foi ganhando. E assim foi ganhando a confiança de todo mundo ali, da galera, e conseguiu com que o povo de Israel ficasse do lado dele. E numa certa situação ele falou para o pai dele, né? Deixa eu ir para Hebrom cumprir um voto, porque quando eu morava em Gessur eu prometi isso que eu ia fazer, né? Que eu ia. Então eu quero cultuar ao Senhor. E o rei disse então, vai em paz. Qual pai, né? Qual pai que não quer o filho adorando o Senhor? E aí Davi disse para ele, pode ir. E aí ele foi. Só que ele já tinha algo armado, né? Algo dentro do coração dele. E ele disse para o pessoal que quando o pessoal ouvisse o som da trombeta, que era para proclamar ele como rei. E ele estava levando 200 homens. Os homens mal sabiam do que estava acontecendo, eles estavam indo na simplicidade. Eles não estavam sabendo daquele propósito. Mas esse era o objetivo do coração dele. E aqui percebe que mais à frente, Davi, ele fala assim, os mensageiros falaram para Davi, né? O coração do povo de Israel está com Absalão, no versículo 13. E com isso Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos. Ou então não poderemos escapar de Absalão. Fugir depressa, para que não alcance de repente e traga nossa ruína e massacre o povo da cidade, ao fio da espada. Percebo aqui que ele estava tomando cuidado com o povo da cidade, né? E ele estava evitando o pior. E os servos do rei disseram, os teus servos estão de prontidão para tudo que o rei, nosso senhor, determinar. Então aqui, quando Davi fala, vamos fugir, ele está demonstrando ser fraco ou realista, porque não tinha mais o que fazer, ele simplesmente estava entregando a vitória realmente na mão de Absalão. Percebe aqui que os servos, quando eles falam, nós estamos prontos, para tudo que o rei falar, nós estamos prontos. Então me dá a impressão de que eles estavam mais preparados, talvez, que o próprio rei, ou não sei qual é o contexto total aqui, né, da situação onde eles estavam ali. Mas quantas vezes nós estamos fracos, nós estamos enfraquecidos e não temos força para fazer algo? A palavra do Senhor em Joel 3,10 fala assim, digo fraco, eu sou forte. Também em Salmos 59:17, Salmo 138:3, fala a respeito de fortaleza. E aqui no Salmo 138:3 fala assim, ó, no dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor e fortalecendo a minha alma. Em Isaías 41:10 fala assim, não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Então tem vários versículos, né, que fala a respeito de sustentação, que o Senhor que nos sustenta. Abacuque 3:19 também fala a respeito da força. Então, eu não sei se aqui Davi estava se sentindo muito fraco, ou se simplesmente ele viu que o povo realmente não tinha mais o que fazer, o povo já estava do lado de Absalão, ele simplesmente entregou o reino sem querer combater, para que o povo de repente não sofresse com isso, né? E simplesmente entregou. E mais à frente nós percebemos que cita sobre Itai, né, que era estrangeiro e que estava poucos dias com eles, e ele fez ele voltar com eles. E também aqui fala a respeito das 10 concubinas que ele deixou cuidando do palácio. Logo mais à frente, essas 10 concubinas vão fazer parte da história, né, que lá atrás nós já tínhamos dito, e nos próximos capítulos também vai falar a respeito. E aqui à frente fala a respeito da Arca da Aliança, né, que representava a presença de Deus, e que Davi não ia onde o Senhor não estivesse, onde a arca da aliança não estivesse.
E aqui, no versículo 26, ele fala assim, ó, que se o Senhor disser, não tenho prazer em ti, estou aqui, para que me faça o bem que me parecer. Então ele estava à disposição das mãos do Senhor. Davi, como nós muitas vezes, ele não sabia qual era o próximo passo, o que iria acontecer. Ele não sabia que ele estava à disposição do Senhor. Ele colocou a sua vida na presença do Senhor, à disposição dele, e ele disse que o Senhor me faça como bem lhe parecer. E muitas vezes nós também, nós não sabemos o próximo passo que há de ser dado, o que há de acontecer, mas nós precisamos encher o nosso coração com fé, com esperança, e que com certeza o Senhor vai colocar o chão, né, no nosso futuro. E aqui nós percebemos que a Arca da Aliança voltou realmente, como Davi tinha dito, né, para a cidade, mas percebe que durante todo o caminho ele esteve com ela, né, a arca foi à frente dele, ele chegou onde tinha que chegar, e aí ele falou para voltar, para devolver a arca, e isso aconteceu, né, para que a presença do Senhor estivesse ali com o povo na cidade. Então percebe o temor dele, era tão grande, não era individualista, não era só pensando no bem dele, não, ele estava pensando no povo dele, né. Por várias vezes na palavra diz que Saul era um rei que meio que tosqueava as ovelhas, né? Ele retirava das ovelhas coisas. E Davi não, ele protegia. Ele era como que um pastor mesmo que protegia as ovelhas. E algo que me chamou a atenção no versículo 30 foi que Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras. Ele tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele também tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Então existem momentos nas nossas vidas que nós estamos chorando, estamos sofrendo, estamos com dor. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração chateado, muito chateado. Mas nós podemos colocar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, que é a nossa força. O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso baluarte, Ele é aquele que nos protege na guerra, Ele é o grande Senhor das guerras e Ele nos protege. Nós podemos orar, pedir a Ele que nos guarde, pedir a Ele que nos fortaleça, e o Senhor vai nos trazer essa fortaleza, essa proteção. E algo que me chama aqui também foi que ele fala a respeito de que Aitofel poderia frustrar os planos. Não, Zadok poderia frustrar os planos de Aitofel, né? E os sacerdotes Zadok e Abiatar, no versículo 35, estão contigo, portanto contarás a eles tudo o que ouvires no palácio do rei. Ele disse, se você ficar comigo, você não vai me favorecer, não vai me ajudar. Eu prefiro que você fique lá, no palácio, com eles. E assim você vai me ser de ajuda, vai me ser útil lá. E assim eles fizeram. Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. E por intermédio deles, me avisareis de tudo que ouvires. E assim eles avisavam ele. Isso no versículo 36. Então percebe que muitas vezes nós temos amigos que nos intercedem por nós. Aqui, Itai, por exemplo, ele voltou atrás, ele voltou no caminho, né, obedecendo o que Davi tinha dito, e muitas vezes algumas pessoas na nossa caminhada, na caminhada da nossa vida, não estão mais conosco. Muitos deles foram amigos inseparáveis, foram amigos fiéis na nossa caminhada, mas não estão mais conosco. E assim o Senhor vai permitindo que algumas coisas aconteçam. E muitas vezes, quando nós lemos a palavra, ela permite que nós venhamos retomar a nossa memória, lembrar de algumas coisas que aconteceram, de situações na vida que muitas vezes as pessoas foram a bondade e a misericórdia na nossa vida. E hoje não estão mais conosco. E o Senhor assim vai permitindo, no nosso dia a dia, muitas outras pessoas se agregando, né? Se achegando ao nosso lado, mostrando a bondade e a misericórdia do Senhor, mostrando como que a fidelidade do Senhor está conosco e mostrando-nos também que nós podemos ser amigos fiéis, podemos orar e interceder pelos nossos amigos. Muitas vezes nós não convivemos no dia a dia, nós que estamos aqui nesta sala, mas quantas vezes aqui
orou pelo outro, quantas vezes o Senhor não nos traz na memória alguém para que nós oremos? Não sabemos das dificuldades, mas nós estamos ligados de alguma maneira e oramos, intercedendo pelo outro. E o Senhor, eu creio que o Senhor tem esse interesse, que nós venhamos interceder um pelo outro, clamar um pelo outro, orar, pedir ao Senhor que venha trazer cura, libertação, trazer um escape de alguma situação. E este capítulo me trouxe muito isso, né? A respeito quando fala sobre Itai, que voltou, né? E esses outros aqui também, que ele disse, vocês vão me ser mais de serventia se vocês voltarem lá. Se vocês voltarem. Percebe que até as 10 concubinas, elas ficaram lá cuidando do palácio, elas não ficaram à toa. Elas estavam cuidando do palácio. O que aconteceu depois foi para que a palavra do Senhor se cumprisse. E também tudo aquilo que estava acontecendo. Nesse momento aqui, que quando eu disse que talvez, será que Davi estava fraco? Quando ele disse para fugir, levantemos e fujamos. Ou então não poderemos escapar de Absalão. Ou porque ele estava vendo que não tinha mais o que fazer realmente naquela situação. Quantas vezes nós queremos dar murro em ponta de facas e insistir em alguma situação que, na verdade, nós deveríamos não insistir. Perceba que é um rei e ele não persistiu. Ele simplesmente disse, vamos fugir, vamos sair daqui enquanto há tempo, para que o povo não sofra. Os servos dele disseram, nós estamos prontos para tudo que o rei mandar. Percebe que ali, nessa fala deles, eu percebo coragem, percebo, né, também disposição, também uma submissão. Quantas vezes nossos líderes não dizem para nós fazermos algo e nós, dentro do nosso coração, a gente questiona? Quantas vezes nós questionamos a palavra que nosso líder fala para nós fazermos? Muitas vezes, talvez você como eu seja uma pessoa questionadora, mas nós devemos primeiramente obedecer. Primeiramente, ser obedientes dentro do nosso coração. E o Senhor, quando Ele nos chama a atenção aqui, para que nós precisamos entender que quando nós estamos fracos, Ele vem e aperfeiçoa o poder dEle em nós, na nossa fraqueza. Ele mesmo diz, digo fraco, eu sou forte. E desta maneira, nós precisamos lembrar que as batidas do coração, é como as batidas do coração, nós estamos vivos, então tem a subida e a descida. E na descida nós precisamos nos preparar para que nós coloquemos como molas debaixo do nosso pé para a próxima subida ser impulsionada. E desta maneira, como nós podemos colocar uma linha na diagonal de subida, e essas batidas do coração, quando elas baterem, subirem e descerem, estarmos sempre numa linha subindo, numa linha avante. A palavra do Senhor, ela nos dá várias direções, e nós precisamos que ela seja nossa direção, o nosso alvo. E nós precisamos, sim, ler a palavra, ouvir o que o Senhor tem a falar através dela. Se você tem dificuldades, ore ao Senhor para que te instrua quando você estiver lendo sozinho, porque, na verdade, nós nunca estamos sozinhos, porque o autor está presente quando nós lemos a palavra. E ao ler a respeito da palavra, ao ir lendo, o Senhor vai falando conosco fortemente no nosso coração. No meu estudo de ontem, o Senhor falou muitas coisas comigo. Coisas que anteriormente, nas outras leituras que eu fazia anual, o Senhor não tinha dito. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, nós sabemos. E que venha ser desperto o nosso pensamento, o nosso sentimento para o estudo da palavra. Que não seja somente o capítulo que nós lemos aqui, nesta sala. Não, que fique algo mais, que você tenha sede do Senhor, sede de ouvir a voz dele. E quando você estiver lendo, o Senhor vai falar com você. Peça ao Senhor que te dê o dom de língua, se você não tem, que você ore em línguas antes de começar a palavra, e o Senhor vai te mostrar, vai te dar o discernimento a respeito de segredos que ele tem escondido, que é para você. De repente ele vai te contar um segredo que depois você vai me contar, que ele falou, que ele segredou a ti, a você. Se alguém tem algo a dizer, este é o momento, senão nós vamos orar.
Oi, Rê. Sabe o que eu tava aqui pensando? Que a gente vê que Davi, ele é um homem muito assim de viver por princípios, né? A gente viu assim, principalmente a gente vendo tanto que o princípio da honra mesmo é um que ele não quebrou de jeito nenhum. E aí eu tava aqui pensando que assim, muitas vezes o inimigo se levanta e aí às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, né? Porque eu fico pensando aqui, Davi, gente, o rei, um homem de guerra, não é possível que o exército dele não ia conseguir dar conta do exército do filho, que estava sendo um exército que estava sendo construído há não tanto tempo. Eles estavam tão em unidade, assim, não sei, né? Tô só cogitando ideias, hipóteses aqui. Mas eu estava aqui pensando que, de repente, assim, Davi, que era um homem que, assim, não vou fazer nada contra o meu filho, eu não vou. Talvez ele tome decisões e assim, qual que eu queria dizer, né, de trazer aprendizado, que o inimigo se levanta e a gente tem que colocar nas mãos de Deus, né? Às vezes a gente tem que dar um pezinho, dar um passinho para trás, deixa que o Senhor resolve. A gente só não quebra princípio. A gente continua a nossa vida sem quebrar o princípio. E aí o inimigo se levantou, eu vou continuar sem quebrar meu princípio. Pode parecer que a gente é porque muitas vezes quando o inimigo se levanta e a gente vive uma vida de não quebrar princípio, a gente parece um tonto, parece que a gente, né? A gente parece, tem hora até que a gente pensa assim, não, gente, não é possível, a pessoa tá passando por cima de mim, e mais uma vez eu tô aqui, não tô fazendo nada contra. Mas não é sobre a nossa justiça, é de Deus, né? E depois a gente vê que ele vai voltar para o trono e tudo mais. Mas, não sei, algo a refletir, não sei se vocês acham que faz sentido isso, mas algo a refletir sobre essa questão de a gente não querer fazer justiça com as nossas mãos, né, quando o inimigo se levanta. Sim, e o que eu pensei também foi que ele ainda talvez não estava curado de tudo que aconteceu a respeito de Absalão, de Amon, de Tamar. Talvez o coração dele ainda não estava tratado, né? Não sei quanto tempo demorou isso acontecer. Você vê que essa conjectura toda de Absalão, tudo isso que aconteceu, passaram 4 anos, mas a gente não sabe quanto tempo precisou, né, para o coração dele ser tratado. Quantas vezes acontece alguma coisa com a gente e nós não somos tratados rapidamente, né? De repente não perdoa rápido, de repente não é rápido a nossa resposta aos sentimentos. De repente pode demorar alguns anos, né? 2 anos, 3, 4, 5, 6, não sei, 10 anos. Não sei quanto tempo seria necessário. E eu não sei o que passava dentro realmente do coração dele, né? Se ele já havia perdoado tudo aquilo que tinha acontecido, aquele ocorrido todo, ou se ele simplesmente estava pensando, não vou encontrar o meu filho, né? De repente passar, ele agia por princípios, sim, mas e aqui? Será que ele não queria se levantar contra o próprio filho? Não sabemos, né? Mas que nós sim temos hoje toda a palavra à nossa disposição. E nós precisamos não infringir princípios, né? Seguir a palavra do Senhor. Por exemplo, tem os provérbios. Ler o provérbio que se relaciona ao dia, né, que corresponde ao dia, por exemplo, nós podemos fazer isso, ter esta prática de todos os dias ler um provérbio, aquele que corresponde à data de hoje, por exemplo, hoje é dia 20, eu vou ler Provérbios 20, amanhã eu vou ler 21, e aí quando inicia o mês, ler novamente, porque Provérbios ensina muita coisa para nós, e muitos homens que passaram pela terra fizeram isso, e deu certo, né? Eu estou relendo o livro Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu, de Stephen S. Cott, e ele fala muito a respeito disso, né? Então, percebe que muitos homens que se deram bem na vida, empresários, homens notórios na terra, fizeram isso. Então, nós podemos fazer também, através da leitura da palavra, nós podemos buscar o conhecimento de Deus. E quando o Senhor nos der este conhecimento, que a gente venha agarrar com as 2 mãos e executar. Não adianta só a gente fazer a nossa lista do que nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar a procrastinação de lado e simplesmente executar, né, as coisas que o Senhor nos diz. Se o Senhor te fala para orar, ore. Se o Senhor te fala para ler a palavra, leia. Se o Senhor te fala para você deixar de fazer uma prática que antes você tinha como costume, deixe. Abandone rapidamente o seu pecado.
né, para que o Senhor venha e complete a obra que Ele começou em nós. O desejo do Senhor é completar a obra que Ele começou dentro de nós. E nós precisamos ser co-participantes com isso. Nós não podemos ser só, como se fala? Figurantes, né? Coadjuvantes. Não, nós somos atores principais da nossa vida. E nós precisamos pegar o remo e remar. Independente de qualquer coisa, nós precisamos estar com o remo nas mãos e remando no ritmo do céu, no ritmo dos tambores do céu. Isso era um servo, né? E ele estava ali para remar, e não sozinho. Nós estamos juntos, somos uma equipe, nós estamos numa congregação, são todos juntos. A ideia é, não fique sozinho. Por quê? Porque nós não podemos ficar sozinhos? Porque quando a ovelha está só, o lobo ataca de uma maneira mais rápida. Ela está mais vulnerável. O inimigo tende a atacar e o ataque dele é mais eficaz quando nós estivermos sós. Não, você não está só. O Senhor está do seu lado. Do teu lado está o Senhor. Uma grande nuvem de testemunhas está observando todas as coisas. E o Senhor, ele tem prazer em dar ordem aos seus anjos para nos ajudar, para nos servir. Mas para isso nós precisamos precisamos abrir a nossa boca e falar, orar, ter fé, encher o nosso coração de fé. E novamente o Senhor diz: digo fraco, eu sou forte. O Senhor é quem nos fortalece. Amém? Tem mais alguém que quer falar algo ou vamos orar? Ai, amém, Rê, que maravilhoso. E o que a Má trouxe, eu acho que faz muito sentido também, né? Dessa questão da honra mesmo. Porque não é possível que o rei Davi, não tinha ali um exército preparado para aquela guerra, né? Para aquele combate. E o que você trouxe também pode fazer muito sentido, né? Talvez ele não tinha tratado dentro dele o que precisava realmente ser tratado, né? Mas em relação aos filhos, né? Porque, enfim, aconteceu uma situação muito, muito triste no capítulo 12, e é que foi reverberando, né, na vida toda, né, deles ali, na família inteira, uma destruição de uma família, né? Enfim, é muita coisa para refletir desse capítulo também, né? Ele tinha o exército, posições à disposição. Então, exatamente, veja só. E aí ele decide, não, vamos recuar, vamos todos, né, sair daqui. É incrível, né? É incrível como que a gente precisa entender mesmo essa questão da honra, né? Entender quando realmente precisamos nos levantar contra o inimigo, ou quantas das vezes a gente precisa realmente recuar e deixar Deus trabalhar e deixar Deus agir na nossa vida, né? Bom, é isso. Gratidão, gratidão pela palavra. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te louvamos e te bendizemos esta manhã, te louvamos e te bendizemos por este capítulo. Senhor, que o Senhor venha nos impulsionar através do teu Espírito e nos ensinar quais são os momentos que nós precisamos avançar. Senhor, quantas e quantas vezes o Senhor diz que nós precisamos resistir ao inimigo, resistir, e ele fugirá de nós. E nesta guerra que é travada todos os dias, nós sabemos que nós temos do nosso lado, Senhor, o teu exército, nós temos do nosso lado os anjos do Senhor, e nós precisamos entender que o Senhor coloca eles à nossa disposição para que eles venham guerrear a nosso favor. E eu peço ao Senhor nesta manhã que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa consciência de que os anjos do Senhor estão à nossa disposição para nos servir. Nós temos, Senhor, ó Pai, essa arma de guerra tão poderosa, e que o Senhor venha sim colocar, Pai, ao nosso lado, que o Senhor coloque ao lado de cada um dos irmãos que aqui está, o seu anjo, um anjo de guerra, um anjo para estar guardando e livrando a cada um nos momentos de dificuldade, nos momentos de opressão de repente, que o Senhor venha trazer libertação. Senhor,
Quantas e quantas vezes a tua palavra mostra esses períodos de guerra, esses períodos de muitas vezes guerra espiritual, até mesmo, Senhor, é que Daniel passou, e o Senhor já tinha dado a resposta. No primeiro dia que ele tinha orado, o Senhor já tinha dado a resposta, mas demorou 21 dias para chegar até ele a resposta. Por quê? Porque tinha sido travada uma guerra nos ares. Senhor, ó Pai, eu não sei o contexto espiritual deste capítulo, como estava. Muitas vezes a tua palavra nos revela o que acontecia na terra e o que acontecia no céu. E aqui nós não sabemos o que aconteceu, o que estava acontecendo nos ares neste local, nesta época. Mas o Senhor sabe, e um dia nós saberemos também. E no dia de hoje, Senhor, nós estamos em 2025, no dia 20 de janeiro de 2025. Eu não sei quais as guerras, quais as batalhas, o que cada um aqui nesta sala está enfrentando, quais desafios que cada um, Pai, está tendo pela frente, mas o Senhor é Deus presente, que está conosco 24 horas no dia. O Senhor está conosco e o Senhor é maravilhoso, poderoso. O Senhor é o grande e poderoso Jeová Jireh, aquele que provê. E nós sabemos que o Senhor pode prover todas as coisas aos teus filhos. O Senhor pode trazer uma cura, o Senhor pode trazer um sustento, o Senhor pode trazer um escape, o Senhor pode todas as coisas, porque para o Senhor nada é impossível. Que nós venhamos, Senhor, entender que nós precisamos colocar o nosso coração diante da tua presença, que nós precisamos orar a ti, interceder pelos nossos irmãos, orar, Senhor, pedindo que o Senhor seja o nosso guia, seja o Senhor o nosso cerne, como aqui Davi fez questão que a Arca da Aliança estivesse com ele, e lá novamente ele fez com que ela voltasse para a cidade, e aqui ele se colocou à sua disposição, ó Deus, que nós venhamos nos colocar à sua disposição, para que o Senhor faça o que bem lhe parecer, que não seja a nossa vontade, Senhor, mas a tua, assim na terra como no céu seja feita a tua vontade e não a nossa. Senhor, que nós venhamos entender que o Senhor é que está no controle de todas as coisas, e nós somente somos, Senhor, teus filhos, teus servos, estamos aqui, Senhor, à tua disposição, e que sempre nós estejamos à tua disposição, que sempre seja feita a tua vontade e não a nossa, que nós venhamos entender que há algo mais, que o Senhor quer nos levar a lugares, a patamares que nós ainda não alcançamos, que o Senhor quer nos levar a degraus que nós ainda não conhecemos, e que o Senhor quer contar segredos do teu coração para o nosso, para que nós venhamos consertar a nossa vida, praticar techuvá, que é o arrependimento, que nós venhamos nos arrepender de atos passados, e que nós venhamos parar, cessar de pecar, cessar de fazer coisas que desagradam o Senhor. Nós precisamos te agradar, e quantas são as situações que nós olhamos, lemos, estudamos e percebemos que nós muitas vezes desagradamos o teu coração, e nosso desejo, Senhor, é ser filhos obedientes. Nós queremos te agradar, e que nesse início, Senhor, da semana, que foi no dia de ontem, que foi o primeiro dia da semana, hoje o segundo dia da semana, nós te adoramos e te bendizemos e pedimos ao Senhor. Comercialmente, o início da semana começa hoje para muitos, e eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, quer seja quem está aqui nessa sala, quer seja quem vai ouvir esta palavra no futuro, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, trazendo cura no corpo, na alma, no espírito. Venha, Senhor, profundamente tratar conosco, que nós, durante o período deste dia, venhamos meditar, pensar nas tuas coisas, pensar em tudo que esta palavra está dizendo, tudo que foi dito aqui, e que nós possamos dizer, quando nós estivermos fracos, nós somos fortes, porque o Senhor nos fortalece, que o nosso coração possa ser cheio de fé, de esperança, porque o Senhor vai fazer novamente, o Senhor vai fazer, o Senhor fará novamente, como o Senhor já fez no passado, e que nós venhamos olhar a nossa lista de milagres que o Senhor já realizou nas nossas vidas, e nos lembrarmos que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor é aquele que é o santo. O Senhor é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. E nós te bendizemos nessa manhã. Obrigada, Senhor, por esta equipe que junta aqui, estuda a tua palavra. Obrigada pelo ânimo que nos dá
cada um aqui, a palavra que cada um traz. Obrigada, Senhor. Obrigada. E que o Senhor retire do nosso coração toda espécie de bajulação. Que o Senhor retire do nosso coração uma oratória errada, de repente, como Absalão que utilizou aqui, de uma fala. Que nós não venhamos utilizar a fala para convencer alguém de uma maneira ardilosa, bajuladora, não. Que seja pela tua fala, que o Senhor coloque a palavra correta nos nossos lábios, para que quando nós falarmos, o teu nome seja conhecido, o teu amor seja estabelecido nos corações e a fé venha ser depositada em nós, que o Senhor venha nos dar fé, porque o Senhor diz que se nós não tivermos ela, é só nós pedirmos ao Senhor. E que nós venhamos entender, Pai, que muitas vezes nós precisamos interceder pelos nossos irmãos e que muitas vezes os nossos irmãos nos ajudam bastante se eles estiverem em um certo local em específico, como aqui certos homens foram colocados. Ensina, Senhor, isso a nós e fala mais forte ao nosso coração no período deste dia, no período desta semana. Abençoa os meus irmãos. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém, amém e amém. Um ótimo dia a todos. Amém, Rê. Um ótimo dia a todos, que tenhamos um dia muito abençoado. Um beijo no coração de cada um. Amém, amém. Bom dia a todos, um dia vitorioso. Bom dia.